Seja muito bem-vindo ao nosso devocional para casais. Esse espaço ele foi criado com um único objetivo: abençoar o seu casamento. Portanto, seja bem-vindo. Eu quero fazer a você um desafio. Curta, compartilhe e espalhe essa mensagem para outros lares, outros casais. Quem sabe essa palavra pode salvar um casamento. O tema que nós iremos tratar hoje é um tema muito importante. Proteja o seu casamento das distrações. E esse mundo que nós vivemos, que é um mundo carregado de estímulos, com tanto barulho, com tantas oportunidades, a gente acaba por vezes sendo distraído. E a distração pode representar um grande perigo dentro da relação conjugal. E o texto que eu quero compartilhar com você sobre esse assunto é um texto muito intrigante. Lucas capítulo 2, a partir do verso 41, nos conta uma história sobre a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Essa é uma daquelas porções conhecida pelos teólogos como os evangelhos da infância. Nós temos pouquíssimos registros na Escritura sobre aqueles tenros anos de Jesus. Mas essa descrição de Lucas aqui no capítulo 2 é um dos pouquíssimos registros que nós temos que remete a esse período tão anterior da vida pública de Jesus. Foi um fato que aconteceu com Jesus sendo ainda criança e sendo ali cuidado pelos seus pais, José e Maria. E o texto sagrado diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros da viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito de sua inteligência e de suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Até aqui. Esse texto é um texto muito conhecido. Mas ele é bastante explorado no aspecto relacionado ao fato de Jesus estar no templo com os doutores, discutindo teologia, fazendo perguntas e trazendo respostas complexas a temas difíceis. Esse texto, de fato, é um texto muito conhecido. O que poucas pessoas exploram e percebem é que por trás daquele acontecimento havia uma família em grande aflição. Havia um casamento que estava passando por uma grande provação. Afinal de contas, o texto nos aponta para o fato de que José e Maria, por um momento de distração, perderam Jesus de vista. E então o texto narra como aqueles acontecimentos empurraram aquele casamento para um momento de grande tensão. E o primeiro ensinamento que esse texto nos traz é que nós precisamos estar atentos à nossa família. Volte toda a sua atenção para o seu cônjuge,
para os seus filhos, para sua casa. Um pequeno momento de distração pode colocar a sua família em risco, pode colocar o seu casamento em perigo. Vejam vocês que o que o texto está nos dizendo é exatamente isso. O texto diz que eles estavam na festa da Páscoa, em família, desfrutando daquela celebração religiosa, e então, por um momento de distração, supondo que Jesus estava em determinado lugar, na companhia de outras pessoas, eles se distraíram. A distração pode representar um grande perigo para a nossa família. Então, preste muita atenção à sua família. O segundo ensinamento que esse texto nos traz é o seguinte: precisamos ter cuidado com conclusões precipitadas. Veja o que diz o verso de número 44. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, vejam vocês que José e Maria estão trabalhando com suposições. Eles estavam confortáveis, Jesus não estava diante deles, mas eles acreditavam que Jesus eventualmente pudesse estar na companhia de parentes, amigos, companheiros de viagem. Então eles não estão trabalhando com certezas, eles estão trabalhando com suposições. E as suposições podem nos levar a ter concepções equivocadas. Então é muito importante nós nos atentarmos para esse detalhe no texto. Tenha muito cuidado com conclusões precipitadas. Às vezes você acha que está tudo bem e não está. Às vezes você até acredita que tudo se resolveu, mas não está resolvido. É preciso checar, é preciso se aproximar, passar os olhos, verificar se as coisas de fato estão bem. Então tenha muito cuidado com conclusões precipitadas dentro da sua família. O terceiro ensinamento que esse texto nos traz é o seguinte: procure diligentemente por uma solução até encontrar. Vejam o que diz o verso de número 45 e 46. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo. Veja que o que esse texto está nos dizendo é que José e Maria estavam decididos a envidar todos os esforços necessários para encontrar Jesus. Naturalmente, é isso que todo pai faz quando perde um filho. Não há sacrifício grande o bastante. Não há montanha alta demais que o pai não esteja disposto a transpor para encontrar o filho. Mas eu chamo a sua atenção para esse detalhe que se aplica à nossa relação conjugal. José e Maria, ambos estavam decididos a buscar diligentemente uma solução até encontrar. Nós precisamos internalizar isso na nossa relação conjugal, porque muitas vezes a gente vai deixando as coisas para trás. A gente vai esquecendo de resolver assuntos que ficaram lá atrás e somos cooptados, somos levados a resolver outras demandas, seguir em outras direções, e assuntos importantes dentro da relação ficam perdidos frente à urgência de outros temas que vão aparecendo ao longo dos anos. Mas é muito importante que o casal tenha sobre a sua relação conjugal esse olhar. Se existe algo a ser resolvido, nós buscaremos diligentemente por uma solução e não cansaremos até encontrarmos essa solução. O quarto e último ensinamento que esse texto nos traz é o seguinte: uma pequena distração pode desestabilizar uma família. Veja a palavra de Maria, dirigida a Jesus quando o encontrou. O texto diz assim: logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: filho,
por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. O que esse texto está nos dizendo é que Jesus estava num lugar seguro e, como Filho de Deus, ele estava no lugar onde ele deveria estar. Ele próprio diz isso: me convinha estar na casa do meu pai. Não houve um único momento em que Jesus estivesse efetivamente em perigo. Ele estava seguro. No entanto, todo aquele imbróglio, todo aquele contexto descortinou diante de nós uma aflição enorme desencadeada no coração daquele casal, José e Maria. Porque a distração pode fazer isso com a gente. Uma pequena distração pode empurrar o casamento ou a família inteira para um momento de instabilidade. Um relacionamento inteiro pode ser desestabilizado por causa de uma distração. Então é muito importante mantermos os nossos olhos atentos ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, à nossa família. Nós chegamos ao final de mais um devocional para casais. Eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração. E se você eventualmente vive dias de distração, até por conta das inúmeras atividades que você tem, eu peço a Deus para que essa palavra alcance o seu coração. Volte os seus olhos de maneira muito atenta para a sua família. E eu quero te convidar a orar. Pai bendito e santo, obrigado por esta palavra e por estes preciosos ensinamentos. Nós vivemos uma vida tão corrida, tão agitada, e por vezes estamos distraídos frente a tantos estímulos que temos. E perdemos, ó Deus, absolutamente a atenção sobre assuntos que deveriam ter a primazia diante dos nossos olhos. Mas eu oro nesse momento para que esta palavra desperte o nosso coração para essa realidade e que todos nós estejamos atentos ao nosso casamento e à nossa família. Que o Senhor aplique essa palavra no coração de cada um dos teus filhos. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Até o nosso próximo devocional para casais.